Bom dia, pessoal. Vocês ainda aguentam um pouquinho? É difícil falar depois de tantas opiniões boas aí, bem direcionadas, né? Mas vamos tentar discutir aqui da melhor forma. Na verdade, quando a gente recebeu essa proposta, né, para a gente discutir isso com vocês, a gente ficou pensando o que é que agregaria mais, né? Porque a gente veio de um evento recente aí, ligado à parte da tireoide, e eu estou trabalhando com a Elane, que é a nossa diretora clínica da nossa regional de Fortaleza, há cerca de 2 anos e meio, e eu confesso que eu me apaixonei pela medicina laboratorial. Eu acho que a gente, como médico, precisa saber um pouco mais disso, e a gente tentou focar nisso para que vocês saíssem daqui com alguma ideia positiva nesse sentido. Queria agradecer o Joaquim pela receptividade, a Marley, o César, né? E vamos fazer cada vez mais eventos para a gente crescer, né? A gente vai discutir um caso clínico e nós vamos direcionando o que é de positivo para a gente agregar. Então, um paciente masculino de 45 anos, que realizou uma tireoidectomia total há 3 anos. No pré-operatório, ele tinha um estadiamento 1. O anátomo patológico mostrou carcinoma folicular com invasão vascular, T2. Ele fez a radioiodoterapia com 150 mg, que era o recomendado na época, né? Após 6 semanas, ele fez essa radiação com o TSH bem estimulado e tinha uma tireoglobulina com o método da quimioluminescência, um ensaio, com a sensibilidade menor do que 1. Não é considerado sensível hoje, né? E aí, posteriormente, ele dosou essa tireoglobulina com um ensaio melhor, que os ensaios hoje de 2ª geração, eles vão de 0,1 a 0,2. Então, são ensaios que a gente pode confiar bem mais, né? E também a tireoglobulina, que a gente sempre dosa de forma concomitante, no valor de 204. E aí, no segmento desse paciente, a gente o manteve em supressão com a levotiroxina, num período de 6 meses a 1 ano. Ele fez o rastreamento com ultrassom, não foi evidenciado nenhum foco. A tireoglobulina sensível manteve-se menor do que 0,2, na vigência de um TSH supresso e a ausência de redução da anti-TG. Em outro momento, com o TSH estimulado, esses dados se mantiveram. No 2º ano de segmento, nova imagem ultrassonográfica não evidenciou linfonodomegalia, nada suspeito. A TG se mantinha nesse padrão, menor do que 0,2, com o TSH já estimulado agora, e a anti-TG subiu, né? Então, e aí, o que é que a gente vai fazer agora? Eu acho que essa é das pedras, né, que tem no calcanhar dessa condução. E aí foi feita uma PCI para esse paciente, que demonstrou doença pulmonar. E o que é que a gente poderia utilizar, do ponto de vista laboratorial, para agregar esse nosso segmento posterior? Foi feita a dosagem da TG, com espectrometria de massa em tandem, que evidenciou um valor de 32. E aí, assim, o que a gente quer chamar a atenção, e que não é uma novidade aqui para a gente, é que a TG é de extrema importância para a gente nesse segmento, né? É um exame extremamente sensível, fácil de ser executado. O problema é quando a gente não consegue, de fato, individualizá-lo, né? A tireoglobulina, na ausência dos anticorpos, antireoglobulina, a variação da TG e o seu tempo de duplicação, eles são parâmetros importantes a serem considerados em relação ao prognóstico. Até aqui, nada de novo, né? Isso evita, quando a gente tem uma TG ultrassensível, que ela está negativa, que a gente realize outros exames nos nossos pacientes, que a gente sabe que, além de custo, em alguns deles a gente vai ter alguns riscos quando eles são feitos de maneiras repetidas, né? Então, assim, vamos falar um pouco de ensaio de tireoglobulina. É um assunto um pouco menos chato que o que a Elane discutiu, e é muito importante que a gente discuta sobre isso. Então, assim, o que é que hoje a gente recomenda em termo laboratorial para a TG? Ensaios imunométricos calibrados conforme seria uma unificação, né, internacional, assim como a gente tem para a hemoglobina glicada, que é o BCR 457, e
ensaios de segunda geração, como eu falei, né? E uma coisa que é importante a gente saber é que diferentes ensaios, eles têm a capacidade de dosar essa TG de forma diferente, né? Porque eles têm anticorpos com especificidade variável para os diversos sítios de ligação da TG. Diferentes isoformas, essa secreção pode ser de moléculas heterogêneas e síntese não regulada pelas células tumorais, que vai originar diferenças na imunorreatividade, com diferenças nos valores encontrados de acordo com o ensaio utilizado, né? E, mesmo assim, seguindo essas normas internacionais, essa variabilidade entre os métodos pode chegar até 30%. Então, o que é recomendado? É que a monitorização, esse segmento da TG, ele seja feito pelo mesmo método, pelo mesmo fabricante e, preferencialmente, no mesmo laboratório. E quais são os interferentes nesse ensaio da TG? A gente tem a presença da anti-TG, como a gente evidenciou no caso clínico que foi exposto, né? E aí uma coisa que chama a atenção é que, mesmo que você não esteja acima do valor de referência da sua anti-TG, mesmo assim, você tem interferência nessa dosagem de TG, né? E também uma coisa que é importante a gente discutir é que a anti-TG, ela tem variações semelhantes à tireoglobulina, aquelas mesmas questões analíticas que a gente discutiu. A presença dos anticorpos heterófilos e o efeito Hooke, que é o efeito gancho, que a gente conhece, que é bem descrito com a prolactina. Em relação à anti-TG, a gente sempre dosa em conjunto com a tireoglobulina. Ela está presente em cerca de 25% dos pacientes com CA de tireoide, né, o CA diferenciado, e em 10% da população geral, né? Esse seu surgimento ou a elevação, eles estão relacionados à persistência, recidiva e à presença de metástases, né? A redução superior a 50% no primeiro ano, ela está associada a baixo risco de recorrência em 5 anos. Embora alguns trabalhos contestem isso, a gente vai discutir um pouquinho. E aí o tempo que a ata coloca desse desaparecimento desse anticorpo é de 3 anos. E assim, quando a gente tem uma TG que a gente não consegue dosar, né, o que é que a gente faz? A gente recorre para outros exames, né? Imagem com doses maiores de iodo, ou outros exames com custos mais elevados, visando identificar possíveis focos da doença persistente ou recorrente, como que foi que aconteceu no caso anterior. Então, o que é que a ata recomenda? Né? Que métodos de dosagem de TG que não sofram interferência dos anticorpos sejam desenvolvidos e aplicados para que, nesses casos, a gente consiga, nesses 25%, a gente consiga evoluir de forma mais fácil, mais favorável. Bom, aqui eu acho que a gente vai lembrar daquela época que a gente estudava na faculdade, né? Então, aqui, o que é um ensaio da tireoglobulina, certo? A gente tem aqui a fase sólida, são os anticorpos. Aqui a gente já está com a amostra do paciente, que tem tanto a tireoglobulina quanto o anticorpo. E aqui é o outro anticorpo, que se chama anticorpo de sinal. É ele que vai evidenciar, através da leitura, no processo automatizado, qual vai ser esse valor da TG. Mas o que é que acontece quando a gente incuba esse material e depois prossegue com a lavagem? O anticorpo antireoglobulina, ele vai se ligar na tireoglobulina e vai impedir a ligação desse anticorpo sinalizador. Dessa forma, a gente vai ter um valor falsamente negativo ou baixo. Outro interferente são os anticorpos heterófilos. Os anticorpos heterófilos que a gente tem mais comum são as imunoglobulinas humanas, né, contra camundongos. A gente teve até um caso lá em Fortaleza que tinha uma dificuldade relacionada a essa questão analítica e a paciente, na verdade, era uma calcitonina, né, elevada que a gente tinha, e essa paciente ela era veterinária. Depois de uma ampla discussão, um colega lembrou que ela era veterinária, justificando. Então, o que é que acontece? Aqui, lembrando que esses anticorpos, eles podem dar tanto valores falsos elevados como valores falsamente baixos. Nesse caso aqui, a gente está demonstrando um valor falsamente elevado. Esses anticorpos, eles vão se ligar nessa fase final, que a gente já discorreu, tanto à fase sólida quanto ao anticorpo que vai emitir o sinal. Né? Então, isso é importante você pensar quando você tem valores elevados e você, de fato, não está encontrando a doença. É raro ter isso, acontece em 0,4% a 1%, mas é importante que a gente pense. E aí entra na discussão, para a gente agregar um pouco aqui, a dosagem da TG
cromatografia líquida e espectrometria de massa em tandem. O primeiro ensaio ele foi feito em 2008, com sensibilidade de 3 nanogramas por ml, isso vem evoluindo. E o que acontece é que a separação dos peptídeos e, posteriormente, a dosagem da tireoglobulina, através, na verdade, é o fragmento de tireoglobulina que é específico, e só está relacionado, de fato, à tireoide, que ele é dosado através da separação por cargas e massa. Então, é um método bem específico. É a detecção direta do analito com isolamento da molécula por meio desse peso molecular e carga elétrica, como eu falei. Essa é a molécula que é identificada, só para a gente citar mesmo. E, ao longo do tempo, essa sensibilidade ela vem evoluindo. Hoje, os ensaios eles estão entre 0,4 e 0,5. E aí, uma comparação que a gente faz agora entre a quimiluminescência e a espectrometria de massa. Então, na quimiluminescência, a gente tem um menor tempo de reação, um teste que a gente consegue entregar mais rapidamente, tem uma sensibilidade maior, bem mais prático, tem um custo menor, mas tem essa questão de ter valores falsos negativos na presença da anti-TG e em outras situações que são menos comuns. Em relação à espectrometria de massa, há um maior tempo de reação, menor sensibilidade, maior custo, mas é um método mais específico, não sofre a influência desse anticorpo. E aí eu trago para vocês um algoritmo que é sugerido pelo grupo DASA, no nome da doutora Rosita, que é um grupo do IED. Como é que ele sugere esse segmento, certo? Diante de uma tireoglobulina dosada por quimiluminescência, que é sempre o ensaio de escolha. Deixa eu só para cá um pouquinho. Se a gente tem um anticorpo positivo, a sugestão é que seja dosada essa tireoglobulina pela espectrometria de massa em tandem, certo? Se a gente não tem um anticorpo, a gente vai acompanhar esse paciente com TG, porque esse ensaio é extremamente sensível e ele é capaz de guiar para as condutas posteriores. Diante de um ATG que você não consegue identificar, é aquele paciente que não está completamente resolvido, mas é só em nível laboratorial, você também pode fazer essa aferição para descartar aquelas outras possíveis causas. Mas, se não, ela não é inexplicavelmente elevada, você vai manter o segmento habitual. E aí eu trouxe um trabalho que eu achei interessante, relativamente recente, em que uma equipe de cirurgiões acompanhou 247 pacientes, 14% deles tinham anti-TG positiva, e a antitireoglobulina negativou numa média de 11 meses. Não houve diferença estatística entre os grupos que tinham a antitireoglobulina presente e os que não tinham. E os estudos são controversos, se há relação entre anticorpos e recidiva da doença. Na própria ata, ele fala exatamente isso, que esse segmento ele é um pouco inseguro, apesar de haver essa recomendação e esse segmento. Mas ele é bem claro em colocar isso. E aí, o que esse autor, na discussão dele, ele considera várias variáveis. Ele considera se houve a aferição pré-tireoidectomia total desse anticorpo, se esses pacientes que foram relacionados com um desfecho pior, eles já estavam no início com a doença avançada. Então, são algumas considerações que são importantes a gente fazer. Esse outro trabalho aqui é do GCM, Opa, não, esse é do Jornal de Cirurgia, deixa eu ver. Pronto, continuando aqui, na verdade. O que é que ele fala? Que diante da presença de marcador da anti-TG, que você não vai conseguir acompanhar a tireoglobulina, a gente precisa estar atento para outros métodos sensíveis para que você consiga traçar um perfil para essa possível recorrência. E aí a gente tem que estar atento para isso. A gente acaba realizando outros exames de imagem, mas a gente precisa ter essa carência nesses outros exames laboratoriais que a gente conseguisse ter uma melhor segurança. Os pacientes, ele salienta bem que os pacientes eles podem demorar a reduzir os níveis dos anticorpos e a sua presença elevada, ela não deve ser vista sempre como doença residual. Esse outro trabalho, agora sim, do GCM, ele avaliou 495 pacientes e 252 desse grupo tinham tireoglobulina positiva. Eles foram avaliados para TG e para anti-TG pelos ensaios de diferentes laboratórios fornecedores, e fizeram tanto a químio quanto espectrometria de massa e também fizeram um radioimunoensaio que era feito mais anteriormente. E aí, o que foi que ele concluiu? Que a TG, pela quimiluminescência, ela continua sendo, como a gente falou anteriormente, um método de escolha, para a gente dosar
a TG, e mesmo na presença da anti-TG, né? Desculpa, na presença desse antiroglobulina negativa. Nesses pacientes que têm antiroglobulina positiva, né, com um valor de tiroglobulina indeterminado, o ideal seria que a gente dosasse pela espectrometria de massa, mas sabendo que também não é um método que tem uma abrangência tão boa. E a gente falou isso em relação à sensibilidade, mas, assim, é uma carta na mão que a gente tem. Então, assim, se a gente puder usar, mas sabendo interpretar esses resultados. Falando, depois que a Elaine falou nesse valor de 15 mil, né, a espectrometria de massa é um exame mais caro, mas, de fato, é bem mais barato. E aí tem um trabalho que foi recentemente liberado aqui, né, de 2017, que ele questiona justamente isso, né, que você tem essa oportunidade de dosar a tireoglobulina dessa outra forma, mas que a gente tem que pensar sempre em custos. Mas, na verdade, a ideia aqui era só trazer isso, né? Que se você tem um paciente, que você tem um anticorpo positivo, a sua TG você não consegue isolar, a gente sabe que a TG é o melhor marcador para acompanhamento a longo prazo. Se você tiver a oportunidade de usar a espectrometria de massa, ela pode te dar uma visão de como esse paciente vai evoluir posteriormente com o seu tratamento. E aí, concluindo, né, atualmente o método de escolha para a dosagem da TG no segmento do carcinoma diferenciado é o método imunométrico, que é a quimiluminescência. A dosagem da TG por espectrometria de massa em tandem representa uma alternativa para esse segmento em pacientes que têm a anti-TG positiva e níveis indetectáveis de tireoglobulina, anti-TG positiva e níveis detectáveis de TG com doença persistente ou recorrente por métodos de imagem, objetivando determinar se os níveis obtidos eles estão, na verdade, falseados, eles estão subestimados, né? E diante de níveis detectáveis, geralmente pouco elevados de TG, sem evidência de doença persistente ou recorrente por métodos de imagem. Aí o objetivo agora seria determinar a presença daqueles anticorpos, né? Anticamudon, que foi o que a gente falou, que possa estar gerando resultados falsamente elevados, né? O método ainda precisa de aprimoramento, mas é uma ferramenta que, de fato, a gente tem e está se trabalhando, trabalhos estão sendo feitos para que a gente consiga aumentar a sensibilidade dessa metodologia. E aí eu queria agradecer, eu acho que a gente vai discutir agora, né? Primeiro, parabéns à mesa, né? Foram excelentes palestras. Eu queria perguntar à Lilian, né, a última apresentadora, se eu, no caso, como eu faria, qual seria o melhor segmento, um paciente que antes, né, da tireoidectomia, um paciente que tinha tireoidite, né, e esse paciente desenvolveu um carcinoma papilífero, e realmente o paciente tinha anticorpos altos, né, bem altos. Qual seria o melhor, assim, com mais segurança, para a gente poder acompanhar esse paciente de tireoglobulina, que os anticorpos estão assim, altíssimos, né, antes da cirurgia? Qual seria? Assim, foi até importante falar disso, porque quando na peça anatomopatológica vem a sugestão de tireoidite Hashimoto, há até essa orientação de que faça a dosagem logo do anticorpo, tendo-se ciência de que há essa relação, que não obrigatoriamente vai ser um marcador de que esse paciente vai ter uma recidiva ou ter alguma complicação durante o segmento. Assim, essa decisão ela vai depender do seu valor da tireoglobulina, né? Se for uma tireoglobulina que ela está negativa, esse paciente tem uma ultrassom que não mostra doença, você não tem nenhum outro sinal, né? O anticorpo está ali positivo, está estável, não cai. É uma possibilidade de você dosar para você ficar mais seguro nessa situação. Mas isso não está, assim, fechado, né? Isso é uma oportunidade. E, assim, é válido salientar, como a gente conversou anteriormente, que essa metodologia, a espectrometria de massa, com a associação com a cromatografia líquida, ela, inclusive, ela funciona muito bem para vários outros analitos, como testosterona e outras aferições que dão uma maior segurança, porque elas são mais específicas. Mas há trabalhos também mostrando que você, mesmo utilizando a espectrometria, você não consegue individualizar o seu valor da tireoglobulina. Entendeu? Na presença de doença, né? Não nesse caso que você não tem nada, porque aí, de fato, você poderia, né, se eu dosei por um outro método,
e também não consigo individualizar. Então, esse paciente ele estaria livre de doença e eu vou seguindo, né? Na presença de doença estrutural, alguns trabalhos mostram que a espectrometria ela não conseguiu evidenciar. Então, assim, é um método que um ensaio que a gente precisa analisar com cuidado. Isso não é a saída, né, total. Isso não vai fechar essa problemática da individualização da tireoglobulina na presença do anticorpo. Ela é um guia, né? Acho que eu primeiro. Eu gostaria, então, de parabenizar a mesa e falar o seguinte, que em relação aos marcadores, foi colocado que o marcador melhor seria aquele que tivesse maior especificidade e maior valor preditivo positivo. E de uma análise de 1.850 biópsias de tireoide, em 2 anos, que fizemos em 2 anos, a gente achou valor preditivo positivo de 100% da punção e valor preditivo e especificidade também 100%. O que deixa assim, menos confortável você indicar, principalmente para o Bethesda 4, fazer um teste que vai lhe dar uma sensibilidade, uma especificidade e um valor preditivo negativo aquém da punção. Em relação ao Bethesda 3, eu gostaria de chamar a atenção de uma situação que é relativamente frequente, porque dessa população que eu estudei nesses 2 anos, 38% dos carcinomas papilíferos clássicos, forma clássica, tinham associação com tireoidite de Hashimoto. Então, é uma conduta que eu tenho também na clínica, de sempre quando eu tenho um Bethesda 3, eu procurar ver, tanto na clínica, como na própria descrição da citologia, se há associação com tireoidite de Hashimoto. Por quê? Porque se tem algum patologista que pode confirmar ou não, praticamente a tireoidite de Hashimoto dá quase todas as atipias do carcinoma papilífero clássico. A associação é com o carcinoma papilífero clássico. E nós sabemos de diversos trabalhos da literatura que carcinoma papilífero clássico associado à tireoidite, que eu achei em 38%, eles têm uma evolução muito mais favorável do que quando não está associado. Então, é uma coisa, eu acho que é a se pensar, ser menos agressivo em indicação de cirurgia imediata, ou mesmo aquela, você repetindo, e ainda você tendo um padrão que pode ser superponível a tireoidite e Hashimoto, você pode observar com mais... Eu sempre peço, nessa situação, uma ultrassom cervical. Então, a ultrassom cervical limpa, mais uma possibilidade com associação de tireoidite e Hashimoto, isso me deixa muito mais confortável para acompanhar esse paciente. Né? Então, são situações assim que eu acho que chamam bastante atenção, porque 38% de associação é bastante forte, essa associação. E é interessante que assim, a própria ata, ela ratifica que no Bethesda 3 você deve se posicionar repetindo a punção, né? Então, ela faz esse reconhecimento. Então, ela mesmo lhe orienta a você ter condutas menos agressivas para o Bethesda 3, porque ela já tem um entendimento de que a malignidade é muito pequena nesse grupo, né? Então, isso corrobora com a sua fala mesmo. A gente, até para o Bethesda 4, que foi o caso que ele apresentou, a ata explica, diante da paciente que ele apresentou, você podia muito bem só seguir até essa paciente. Apesar de ter uma recomendação dela partir para uma lobectomia, se a paciente não tem, é uma doença que está estável, que ela não tem, ou ela tem muitas comorbidades, você pode seguir essa paciente sem operar. Na realidade, é uma mistura de orientações de diretrizes com bom senso, né? Agora, só complementando, já o Bethesda 4, a possibilidade é de ser um papilífero com alguma associação com folicular, ou carcinoma folicular, ou o adenoma folicular. Ora, adenoma folicular, se você observar as séries de histopatologia, praticamente é uma situação que muito pouco se dá esse diagnóstico. Aliás, os patologistas dizem que o adenoma folicular é aquele carcinoma que você leu mais rápido, porque você não vê invasão de cápsula, entendeu? Então, realmente, para mim, eu sou menos conservadora com o Bethesda 4. O Bethesda 3, principalmente, essa é a minha orientação. Se é o Bethesda 3 associado a tireoidite de Hashimoto, esse sim, eu fico muito paciente em acompanhá-lo com a primeira biópsia, daqui a 3, 6 meses, repuncionar, ainda observar, depender das características clínicas do paciente, muito mais tranquilo quando tem a tireoidite, do que o Bethesda 4. O Bethesda 4 me deixa mais preocupada.
O 4, ele tem formalmente a indicação de lobectomia, né, pela ata. Ela faz só a consideração de que, de acordo com o paciente, considerando o todo, comorbidades, desejo do paciente, capacidade de segmento, você ainda pode tentar fazer um segmento. Doutora Maria Creuza. Bom dia. Inicialmente, parabéns pelas apresentações sensacionais e pela iniciativa do simpósio. Eu queria fazer uma pergunta para a Elane. Eu tenho uma paciente, na verdade é um caso clínico, é uma paciente que tem um nódulo de 1 centímetro e características benignas desse nódulo. Por insistência dela, foi feita a punção com um patologista recomendado e deu um Bethesda 4. Ela me volta 4 meses depois dessa punção, com o resultado dessa punção. Então, ela demorou 4 meses para vir. Quando ela chegou, ela insistiu em repetir a punção. Eu encaminhei essa paciente para um segundo patologista também de muita confiança. E veio um Bethesda 3, com o nódulo mantido em 1 centímetro. Eu creio que é uma paciente potencialmente para fazer a avaliação molecular dessa paciente. Então, de modo prático, como eu pediria essa avaliação? Aonde eu solicitaria? Para quem eu encaminharia essa solicitação do exame? Essa é a indicação clássica da solicitação molecular, né? Que são as citologias indeterminadas, que corresponde a 20% a 30% das PAFs, né? É interessante que a ATA, ela reconhece a reclassificação na nova punção, né? Eu já tive um caso também semelhante. O paciente insiste, ele volta para o 3. Aí você fica, e agora? O que é que ele tem? Na realidade, o painel que hoje se disponibiliza são 3 painéis, né? Tem o AFIRMA, que é um classificador da expressão gênica. Você tem o Mirinforme, que é esse painel de 7 genes. E você tem o TGen-Sec V2. Onde que se disponibiliza, né? Os volumes são muito pequenos, né? Então, hoje o AFIRMA a gente consegue até terceirizar, mas só dentro de São Paulo, porque existe uma limitação pré-analítica, onde se é necessário que a punção seja feita no site executante. Então, o paciente tem que viajar para São Paulo e fazer sua punção lá, porque uma das grandes limitações do AFIRMA é o pré-analítico. E depois que você bota para correr o painel, se aquela limitação tiver acontecido, você perde a corrida do gene. Então, é muito complicado você fazer o painel de especificação gênica. A gente que está no Nordeste, a gente não tem essa facilidade de fazer aqui. O painel daquele Tirosec V2 é feito no Citolog. É um laboratório também em São Paulo e há uma necessidade de coleta local, tá? O outro painel, que é do Mirinforme, também é feito em São Paulo e há necessidade tudo de ser feito em São Paulo. E o que a DASA tem feito hoje, né? A DASA ela tem prospectado fazer homemade painéis que usam o sequenciamento por New Generation, né, o NGS. Então, está tendo, na realidade, acordos com instituições fora que têm genes para ser feito dessa forma homemade e que permita, de acordo com o volume de validação, redução de custo para a internalização de exame. Porque não adianta a gente internalizar o exame se entra no ano 2, 3, né? É difícil até a gente manter o controle de qualidade do teste. Então, o caminho atual é tentar desenvolver painéis que a gente possa, por exemplo, fixar um centro no Nordeste, né? Então, quer seja em Recife, em Fortaleza, em Salvador, é mais fácil a gente fazer esse deslocamento e fixar um centro no Sudeste. Então, objetivamente, hoje eu estou com uma paciente no meu dia a dia, que é uma médica com Bethesda 4, com lesão no istmo, e ela fica, assim, a gente optou por fazer a cirurgia mesmo, porque é complicado, né? Então, assim, é um investimento muito alto, apesar de que, nessa lesão, se o resultado for benigno, era o caminho perfeito, mas eu não posso garantir que vai ser benigno. Se ele for suspeito, água abaixo o investimento. Se eu tivesse a garantia que ele ia ser benigno, eu indicaria firmemente esse investimento. Porque realmente operar também não é todo mundo que tem essa facilidade de aceitar, né? Então, Joaquim, Lilian, naquele paciente, que a pergunta que foi feita aqui, com anticorpo positivo depois de 2 anos, ou se elevando o valor de anticorpo, você indicaria o PET scan? E para Maria, eu achei interessante sua tese.
qual é o valor normal do TSH? Isso é uma coisa, o laboratório bota de 2 a 4, 4 a 4,5. Qual é o valor normal? Até os 65 anos é um valor, até os 75 anos é outro valor, até os 85 anos é outro valor, e acima de 85 anos é outro valor. E você indicaria, Ivan, quando é que você indica a tireoidectomia parcial? Parcial. Já me esqueci. Não, assim, tu gravou, né? Tudo, não, gravei. Não, assim, como é o nome do senhor, por favor? Osmário? Prazer, doutor Osmário. Assim, na verdade, foi feita a PCI, né? Porque era o que se dispunha, na verdade. Por isso que é importante a gente ter marcadores laboratoriais que facilitem esse segmento para evitar que sejam feitos exames, entre aspas, em algumas situações não necessários, né? Nesse caso, como a lesão ela foi identificada, eu não indicaria. Não indicaria. O PCI já... Positivo, depois da PCI, ele tratou... PCI negativa, anticorpo subindo. Sim. Ou positivo depois de 2 anos. Sim. Se você não descobre... Indicaria, sim. O senhor está partindo da premissa que a minha PCI ela foi negativa, né? Sim. E a TG está em que circunstância? Negativa, né? Aparentemente normal. Certo. E você, Lília, TSH? TSH. Então, a minha tese foi bem robusta. Eu avaliei 440 pacientes numa população tida como saudável, eram os pacientes do próprio laboratório. Foram convidados através de carta. Se você se considera sadio, você pode se voluntariar para fazer uma avaliação. E nessa avaliação foi muito interessante, porque, além de fazer a avaliação laboratorial, eu dosei TSH, T4 livre, anti-TPO e fiz ultrassom de todos os pacientes. Então, eu excluí os pacientes que tivessem alteração de heterogeneidade a ultrassom ou nódulos, tá? E o que é que a gente obteve? Que a média do valor de referência foi 1,7 para a população, tá? A média do TSH foi 1,7. Isso corroborou com muitos estudos que até tentam disseminar a ideia de reduzir o TSH abaixo de 2,5. Tá? O ponto superior, o limite superior foi 4,3 e o limite inferior foi 0,5. Tá? E, em seguida, esse meu trabalho foi feito com a população de Fortaleza. A Rosita fez um trabalho com a população do Rio de Janeiro, lá no IED, que ela fez com o Mário Weissman, e eles fizeram uma publicação que saiu até na tarde, foi muito interessante, onde ela viu outra população, que era a população de idosos. E, na população de idosos, a Rosita conseguiu mostrar uma estratificação de valor de referência, onde ela faz ponto de cortes com 60, 70, 80, onde ela mostra que o paciente acima de 80 anos, o TSH vai acima de 6,8, e isso vem mudar conceitos, porque se trata muito do TSH inadequadamente, e, inclusive, ela faz uma menção muito importante com aqueles trabalhos dos pacientes centenários, né? Mostrando que os pacientes centenários, eles, por uma adaptação fisiológica, eles aumentam seu TSH acima dos 60 anos. Então, hoje, na DASA, a gente tem dados de valor de referência por faixa etária. Então, quando você cadastra a idade do paciente, ele puxa o valor de referência naquela faixa etária, e, mais recentemente, a gente mudou a faixa etária da gestante. Diante do último guideline europeu de 2017, recentemente a gente mudou para o primeiro trimestre até 3,7, que era, a gente tinha aquele ponto de corte 2,5, e no segundo e terceiro trimestre, 4,3. Então, tá bem atual os nossos dados, está bem bacana. E o que é mais interessante é porque é baseado em estudo populacional. E a grande limitação da medicina laboratorial é não ter estudo populacional. É usar dado em bula da indústria que fornece o kit, né? Então, a gente está nesse caminho. Então, Osmário, vamos tentar ser objetivo mais uma vez. Quando indico tireoidectomia parcial? Paciente com nódulo único, né, Bethesda 3 ou 4, que tem um ultrassom que eu também confio bastante e recente. Então, se o paciente chegou com um ultrassom de 1 ano atrás, com nódulo único nessa situação, está fora dessa minha avaliação. Então, eu repetiria o ultrassom. Confirma que tem um nódulo único, Bethesda 3 ou 4, ele vai para a cirurgia, biópsia de congelação negativa, porque se a biópsia ficar na dúvida também, eu vou conversar antes com o paciente para ver o que é que ele decide, porque se a biópsia ficar na dúvida, eu tendo a indicar a tireoidectomia total. Então, biópsia negativa, ultrassom atualizado sem outros nódulos, eu ficaria na tireoidectomia parcial. Essa é a única situação. Qualquer outra situação, né, Bethesda 5 ou 6,
ou uma biópsia de congelação positiva, minha conduta é tireoidectomia total. Apenas um adendo que estou começando a ver mais no consultório, e eu acho que os senhores endocrinologistas também, pacientes questionando a tireoidectomia total quando tem um nódulo único, mesmo com diagnóstico de carcinoma. Nessa situação, a gente tem que ouvir o paciente, né? Porque hoje, doutor Google, etc. Mas, na verdade, no consultório privado, a gente tem uma gama de pacientes mais diferenciado que questionam mais esse tipo de conduta. Então, nessa situação, a gente tem que explicar para o paciente as vantagens e desvantagens, obviamente, de fazer uma tireoidectomia parcial com diagnóstico de carcinoma, e ele vai ter a decisão final. Mas essa é uma situação que eu estou começando a me deparar no consultório, né? A gente começa a ver pacientes que questionam por quê, principalmente paciente jovem. Por que eu vou fazer uma tireoidectomia total? Por que é que eu vou ter que tomar medicação? Eu não quero tomar medicação, é um nódulo único. Então, essa é uma situação que é por um desejo, uma solicitação do paciente, e que sempre nessa situação eu gosto de dizer para ele, explico toda a situação, vantagens e desvantagens, vá para casa e volte pensando melhor se é isso mesmo que você quer. Uma pergunta. Parabéns a todos, primeiro, pela mesa. Uma pergunta mais simples. Esses valores dos anticorpos anti-tireoglobulina, também a gente tem metodologia para essas dosagens e variam, né? Quando eu pego esse que vem abaixo de 105, que acho que até que você colocou ali, já não me fico tranquila. A gente não consegue ter na literatura um ponto de corte, de interferência, quanto vai, quanto não, até quanto os valores, mesmo dentro do valor de referência, podem interferir no resultado. Você consegue ter um valor assim que despreocupe? Tem literatura sugerindo o valor de 10, dados recentes. Então, assim, de fato, a gente precisa estar atento a tudo, né? Assim, o grande ideal da gente discutir sobre isso foi que a gente, como médico, precisa entender um pouco mais disso, né? Para interpretar de forma mais ampla possível, né? Porque muitas vezes no dia a dia a gente se foca, né? Foi negativa. Então, a gente precisa ampliar isso aí. Então, assim, eu soube, quando a gente estava fazendo essa revisão da literatura, de fato, foi uma coisa que me chamou a atenção. Eu não tive essa formação anteriormente, né? Então, e não é um dado isolado. Obrigada, querida. Eu queria tirar uma dúvida também. Você colocou agora, me interessei. A parte de referência que você fez para a gestação, né? O que a gente tem feito aqui, eu pelo menos faço normal, é como na ausência de um valor específico para trimestre gestacional, vamos usar o valor que seja inferior de 2. Esse guideline novo da ata já sugere que a gente não tenha abaixo de 0,5, né? Agora que me chamou, você usou esse primeiro trimestre 3,7, você colocou? Esse estudo não é nosso, é um estudo publicado europeu, que eles fizeram um estudo, e eles recomendam de quem não tem estudo populacional, adote o ponto de corte deles, que eles colocaram de 3,7. Porque o nosso estudo, que foi publicado a última vez, até com a Laura nos arquivos, ela considerava, no primeiro trimestre da gestação, 2,5. E a gente ficava, toda mulher em idade fértil, a gente tem que deixar ela preparada para deixar com TSH abaixo de 2,5, e no primeiro trimestre tinha que deixar 2,5, mas esse guideline europeu, agora de 2017, se não me engano foi em janeiro, ele fez estudo populacional amplo, e ele recomenda para que quem não tem estudo populacional próprio, deve usar esse ponto 3,7. Assim, eu desconheço estudo nacional em gestante. Minha não foi essa. Não, o estudo nacional que a gente tem com a DASA foi a população jovem e a população da Rosita, do IED, de idosos. Eu ia comentar aí, você achou 1,7, né? Por exemplo, o nosso aqui, se você achou 1,7. O 1,7 na população jovem, não gestante. Você vai ter diferença de população. Obrigada. Doutor Lobão, última pergunta aqui do lado. Doutora Lília, está ouvindo? Doutor Joaquim, porque você preza, eu sei. Meu interesse é uma coisa que vocês não usam, chama-se índice de recuperação. Eu tenho aqueles pacientes que têm tireoglobulina elevadas com índice de recuperação elevado. Eu sei que a quimiluminescência, que é um método de escolha, ele dosa... No seu paciente você não encontra. Então, será que é um falso positivo?
Né? Em relação ao radioimunoensaio, a gente nem, assim, em estudos ainda se utiliza, ele é bem menos utilizado, né? Na cascata de evolução, ele foi o que trouxe um upgrade para a gente anteriormente, né? Agora a gente evoluiu com os imunoensaios. Mas o radioimunoensaio, ele tem uma chance maior de dar valores falsamente elevados. Eu te pergunto mais uma coisa só. Bloqueador de anticorpo, tem se usado na prática? Não tem se usado? Dentro do próprio kit, os kits eles já utilizam imunoglobulinas para isso, para justamente diminuir essa interferência. Só que quando esses anticorpos do paciente eles são presentes em níveis muito elevados, eles acabam suplantando essa proteção que os kits mais recentes eles fornecem para a gente. É tanto que esse percentual ele é pequeno, né? Na verdade, a ideia era para que a gente lembrasse disso. Mas os próprios kits eles já são blindados, teoricamente, para isso.